Então, aqui nós vemos um esquema de tratamento do ar comprimido, aonde o ar que sai do compressor, ele passa por um trocador ar-água, que consegue extrair boa quantidade de condensado de água que estava no ar comprimido, e em seguida esse ar vai para um reservatório. Como o reservatório possui também uma grande área de troca de calor, já que ele é metálico, na sua parte inferior há um dreno, porque parte da água se condensa também por queda de temperatura dentro desse reservatório. Em seguida, esse ar vai para a rede e ele passa antes do secador, por refrigeração, ele passa então por filtros coalescentes. Esses filtros eles conseguem pegar as partículas de água, as gotículas de água que já estão no estado líquido, mas que com um diâmetro muito pequeno, e fazer com que elas coalesçam, ou seja, elas se juntem umas às outras, ganhando volume e peso, de tal modo que nesse filtro também se extrai um pouco da quantidade de água. E em seguida, o ar passa por um secador, por refrigeração, e ele sai bastante seco desse equipamento. Ou seja, ele sai basicamente pronto para ser já utilizado. Então repare que se nós não tratarmos o ar comprimido, ou seja, se nós não retirarmos a umidade desse ar, o que vai acontecer é o quê? Desgaste dos componentes, como no caso de válvulas, né, cujas vedações vão ressecar, ou corrosão de tubulação, né, e com isso também a parada do processo produtivo. Então tudo isso afeta os sistemas pneumáticos. Outro detalhe importante também é que essa umidade ela pode provocar furo na tubulação e posteriormente vazamento, que vai dar grandes prejuízos para as empresas. Bem, ao final do processo de tratamento, quando o ar já está quase pronto para ser utilizado, ainda há uma unidade de condicionamento do ar, que é muito conhecida também pelo nome de lubrifil, aonde é possível ainda se retirar alguma umidade do ar. Essa unidade de condicionamento, ela geralmente possui três elementos, onde um deles é o filtro de ar, e nesse filtro também acontece a retirada de condensado. Depois vem o regulador de pressão e, em alguns casos, o lubrificador. Então, aqui na simbologia completa nós temos a primeira simbologia é do filtro, que promove também a retirada de condensado. Então aqui nós vemos esse losango com essa reta tracejada na vertical, que lembra a água gotejando. E embaixo a água acumulada, essa linha horizontal. E aqui na extremidade o dreno. Então é o filtro de ar que promove a retirada de condensado. Essa válvula aqui é uma válvula redutora de pressão que lembra muito a que nós vimos lá na hidráulica. Veja bem que o seu piloto é na saída e essa válvula é normalmente aberta. Então é a nossa redutora de pressão, porém pneumática. Ou seja, ela regula o ar, a pressão do ar que sai da válvula. Sendo assim, nós vamos ter, por exemplo, como pressão de trabalho, uma pressão menor do que a pressão da rede, o que é o mais normal, né? Ou seja, nossa rede trabalha a 10 bar, enquanto o circuito pneumático trabalha abaixo de 6. Então nós temos antes da válvula até 10 bar de pressão e depois da válvula 6 bar de pressão ou menos, dependendo do nível de pressão da rede, mas pode ser 2, 4, 6 bar de pressão e não mais do que 6. Enfim, embaixo que nós temos a simbologia simplificada da nossa unidade de condicionamento. Então, a reta vertical tracejada é o filtro de ar com
a eliminação de condensado. Aqui lembra o manômetro, por sua vez lembra o que? Pressão, então a regulagem de pressão, e aqui o lubrificador. Ou seja, o lubrificador vai jogar a quantidade muito pequena de óleo no ar comprimido quando houver essa necessidade. Atualmente, muitos componentes pneumáticos já vêm pré-lubrificados, ou seja, não exigem mais lubrificação. Então, nem sempre a nossa unidade de condicionamento virá com lubrificador. Bem, com relação à filtragem do ar, nós temos aqui na figura um filtro de ar, que ele possui como elemento filtrante bronze sinterizado ou uma malha de nylon. No caso do bronze sinterizado, ele consegue reter desde 3 micrômetros até 120 micrômetros de partículas sólidas. Já a malha de nylon ela retém a partir de 30 micrômetros. Então, esse elemento filtrante ele reterá partículas micrométricas de impurezas e só então que o ar ele vai chegar à conexão de saída. Só que também ele faz a retirada do condensado nesse processo de filtragem. Então aqui a gente vê de modo esquemático o que acontece com esse filtro de ar. Temos aqui duas figuras com elementos bastante semelhantes, porém de fabricantes diferentes. Aqui na figura da direita nós vemos o caminho que o ar percorre. Então ele entra aqui pela esquerda e segue para o defletor superior, que essa peça é verde. E esse defletor ele modifica o movimento do ar de tal modo que quando o ar passa por ele, o ar é forçado a descrever um movimento circular descendente, então gerando uma espécie de um redemoinho. E aí, esse ar ele aumenta a velocidade, consequentemente, aumenta também a força centrífuga, e no processo de expansão do ar, ou seja, quando ele passa por uma restrição, ele sofre em seguida uma expansão, e aí então acontece uma queda de temperatura, que por sua vez vai promover o condensado do vapor de água contido no ar comprimido. E esse condensado vai se depositar no fundo do copo desse filtro. Já as partículas sólidas, elas quando ficam sujeitas a esse vórtice, elas acabam se chocando com as paredes do copo. Então as partículas maiores, de maior densidade, maior peso, também vão ficar depositadas no fundo do copo e vão ser drenadas junto com o condensado. Então só então que o ar passa pelo elemento filtrante e aí as partículas menores vão ficar retidas. Aqui nós temos então a simbologia do dreno deste filtro de ar. Nesse caso, esse símbolo lembra o dreno manual. Ou seja, pela figura que nós podemos ver em ambos os elementos filtrantes, ou em ambos os filtros, melhor dizendo, que o dreno ele é manual. Então, o dreno ele também tem um símbolo que é bem didático, que é o losango, com a água gotejando e, aliás, falei besteira, isso aqui não é o dreno, é o filtro. Tá? Ele separa o condensado. A próxima imagem nós vamos ver então a simbologia desse dreno. Tá? Neste slide nós apresentamos o dreno automático, que faz parte do elemento filtrante. Então, aqui nós temos o filtro e esse símbolozinho aqui, esse triângulo, lembra o dreno automático. Então, essa é a simbologia do filtro que tem o dreno automático. Esse dreno automático ele pode ser mecânico, no caso de possuir uma boia, ou então eletrônico, possuindo um solenoide que vai abrir e fechar essa válvula de tempos em tempos. Então, o mecânico, tanto o de boia quanto o eletrônico, eles eliminam a necessidade de um operador ter que drenar periodicamente o condensado. O de boia ele vai drenar sempre que o condensado atingir um certo nível. Já o eletrônico ele vai drenar sempre que for cumprido o intervalo de tempo. Então, mesmo que não haja
condensado, ele vai abrir e expulsar um pouco de ar comprimido, ainda que seco. Já o de boia não, ele só vai abrir quando de fato houver condensado. Aqui nós temos um elemento filtrante, aonde se pode perceber na parte inferior dele, nesse copo aqui, de policarbonato, uma boiazinha, que é o elemento que vai fazer então a drenagem do condensado. Então aqui nós temos um fabricante já, Hyperfilter, né? E aqui associado a esse filtro o elemento filtrante que vai reter as partículas micrométricas. Nesse vídeo aqui nós vamos ver como que acontece a separação de água no ar comprimido. Vou tirar aqui o ponteiro do laser. Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Master Então aqui nós temos Tecnologia então Industrial. um filtro que ele Hoje a consegue gente vai também trazer uma fazer a novidade separação de nossa loja. Essa é uma da unidade água. separadora de água. É uma experiência Tá? interessante, Então, ela é uma onde peça muito a interessante, pessoa porque quando o que está cliente tem apresentando muita o água no vídeo, sistema, ela essa peça introduziu vem água muito a calhar. através do Você não precisa nem lubrificador. colocar um Então, secador pelo mais caro, Venturi, mais complexo. a Você pode usar água essa unidade antes da ela unidade de entrou no ar preparação de ar seco e ela e foi remover depois facilmente para toda a água o que elemento está na tua filtrante linha. e esse, Tá? por sua vez, Ela é fez a essa retirada peça, da ela água. vem desde 3/8, essa é uma unidade de Então meia vamos ver polegada, então como é que indo foi a até montagem que 2 ele fez. polegadas de tamanho. Tá? Então ela tem aqui um dreno na parte inferior, o copo removível, né? Basta abaixar essa alavanca, girar e remover o copo. E aqui um dreno automático. Aqui a gente Então, pode quando ele ver vai que o enchendo, ele dreno vai também removendo. dele Você é um liga dreno um tubinho, uma manual. conexãozinha, uma mangueirinha para remover a água. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai montar um sisteminha, jogar o ar com bastante água e mostrar como ele remove com muita facilidade a água do ar comprimido. Então, pessoal, a gente vai mostrar o funcionamento do nosso separador de água. E o que a gente fez? A gente colocou um lubrificador de ar, só que em vez de a gente colocar óleo, a pessoa que fez o vídeo está mostrando aqui a gente encheu de água. a água que vai ser introduzida no ar comprimido, ela foi introduzida através do lubrificador. Então, ao invés de colocar óleo aqui, foi colocado o ar somente água. pelo lubrificador, jogar água e sair por essa mangueirinha. Fazendo isso, a gente pode ver a quantidade de água. Veja que a água é produzida rapidinho, molho todo esse papel. ou é transportada, né, O que a gente vai fazer junto com o ar comprimido. Fechar a saída Agora desse vai tubinho fechar, e agora vai passar o mandar essa ar água pelo para separador de água, né? Por essa peça aqui. separador, Fazendo o mesmo teste. para o filtro que tem também para a separação da água. Mostra como o ar já está Então a gente vê completamente que dessa seco. vez agora o ar que Saindo sai, aqui, quando ele ele passa sai por esse separador, como um ar seco. pelo separador de ar, o ar já sai completamente seco. Né? Então não molha nada. Essa é uma solução, Então, mas pessoal, não é é isso melhor, para o porque nosso uma vídeo de hora hoje. A gente esse queria mostrar o elemento vai funcionamento saturar do nosso separador e aí de água, então a que é água muito útil vai voltar quando você tem para bastante a água dentro do rede ar de ar comprimido. comprimido. Você coloca uma peça dessa e teu problema está resolvido sem a necessidade de um secador de ar. Bom, é isso para o nosso vídeo de hoje, pessoal. Muito obrigado.
Bem, a secagem do ar ela pode acontecer de 3 formas. Por refrigeração, que é o mais comum. Temos também a secagem por adsorção e absorção. Na secagem por refrigeração, nós temos um esquema aqui de refrigeração que lembra da geladeira. Só que o que vai ser gelado aqui é o ar comprimido. Então o esquema de refrigeração aqui, ele tem o compressor, ou seja, o ar vem da serpentina aquecido, passa pelo compressor para poder reiniciar o ciclo, mas quando ele sai do compressor, ele sai aquecido, portanto passa por uma serpentina aonde acontece a refrigeração desse gás refrigerante. Então, ele resfria um pouco, porém ele resfria ainda mais quando ele passa pela válvula de expansão, e aí ele cai com a temperatura bem baixa, e aí ele vai chegar na câmara fria bastante frio, em torno de 1 grau a 3 graus. Então, com isso, o ar que passa por fora em contato com essa serpentina, que é o ar comprimido, ele contém umidade e, com a queda de temperatura, esse vapor de água vai condensar. E aí, então, quando esse ar se encaminha para esse vaso separador, a água, por gravidade, fica no fundo de onde é drenada. O ar que sai bastante seco e bastante frio. Portanto, ele vai fazer um pré-resfriamento do ar comprimido que está entrando no processo. Com isso, então, nós temos um ar que sai seco e menos frio, porque ele faz um pré-resfriamento do ar que está entrando. Então, esse é o esquema de secagem por refrigeração. E aqui nós temos então a simbologia do nosso secador. Nós também podemos fazer a secagem por absorção, e na absorção são colocadas em uma torre substâncias higroscópicas que vão fazer uma reação química com o ar comprimido que por ela passa. E essa reação química acontece justamente com a água. Então as substâncias utilizadas nesse processo elas são insolúveis, né, ou deliquescentes. Ou seja, essa reação é uma reação química. Já na adsorção, as moléculas ou íons de uma substância ficam retidos na superfície do sólido, no caso, a água, né? Então, assim, ali acontece uma interação na superfície da substância higroscópica. Essa substância, geralmente, ela é insolúvel, né? Por isso que, geralmente não, ela é insolúvel. Então, por isso que sempre há 2 torres operando nesse processo. Ou melhor dizendo, quando o ar está passando por uma torre e sofrendo a secagem, a outra torre ela está regenerando a substância higroscópica que saturou com água. Tá? Então, jatos de ar quente passam por essa torre, fazendo então a secagem dessa substância higroscópica. Esse tipo de situação aqui, que é uma secagem por adsorção, é muito comum na secagem de gás natural. Então, se vocês puderem algum dia visitar uma PGN, vão encontrar uma torre com esse processo acontecendo. Na verdade, são 2 torres, né? E aí de uma altura considerável. Ou seja, o gás natural, quando é extraído do poço, ele traz consigo partículas sólidas e também umidade, porque toda rocha produtora de petróleo está associada a ela um aquífero. Então, quando o gás é extraído, também parte desse aquífero vem na forma de vapor com esse gás. Então, essa umidade é extraída dessa forma, utilizando então um processo de adsorção. Para comprimido, o mais comum é a secagem por refrigeração.